Muito obrigado a todos. Eu sou Wilson Marques, Filosofia Instantânea, e nós estamos aí na sequência da Terra plana. E na sequência eu vou colocar algumas questões. Qualquer terraplanista do mundo que tiver interessado a um debate comigo a respeito da Terra plana, eu vou provar para ele que a Terra não é plana. Eu não vou provar para ele que a Terra é redonda. Eu apenas vou provar para ele que a Terra não é plana. Qualquer terraplanista. E, além disso, é porque a proposta do meu amigo, o Edson, foi me ensinar que a Terra é plana. E isso é exatamente o resultado de uma educação bancária. Eu vou ter que explicar aqui o que é uma educação bancária. O Brasil inteiro, todos os brasileiros, são resultados de uma educação freiriana. O autor é Paulo Freire. O livro é A Pedagogia do Oprimido. O professor é Leonardo Zucarato Ferreira. E o aluno sou eu. E aqui está o que eu entendi a respeito dessa obra, a respeito dessa aula tão inédita, tão rica e cara, pelo menos para mim, do professor Leonardo Zucarato Ferreira. Então, para Aristóteles, o mundo, na época que Aristóteles vivia, o mundo, ele era estoico. Primeira consideração que nós temos que fazer. O mundo estoico, ele participa de uma natureza divina, e essa participação divina, ela não está no homem. O que se refere à natureza para o mundo estoico é o arquivo psíquico. Eu poderia dizer, talvez, cognitivo. Eu poderia dizer cognitivo não racional. Então, o arquivo psíquico cognitivo não racional. A natureza, ela é dotada desse arquivo. E o que é esse arquivo psíquico cognitivo não racional? O sapo, ele é divino quando ele pula. E o gato, ele é divino quando ele mia. E o pássaro, ele é divino quando ele voa. Isso é o que nós chamamos de natureza. O que é a natureza? São as ações que são praticadas em pares com um conteúdo reativo padrão. O que isso significa? Significa, de forma mais fácil, para poder simplificar, porque não é o objetivo expressões complexas de impressões poéticas. Então, o gato que você tem aí na sua casa, ano 2021, dia 18, ele é exatamente de 18 de janeiro, porque ano 2021, dia 18, eu já nem falei o mês, porque é o primeiro. Então o gato que tem aí na sua casa é exatamente
igual ao gato que tinha no palácio do rei Luís XV. E esse gato que tinha no palácio do rei Luís XV é exatamente igual ao gato que tinha na cidade de Nod. Essa cidade, eu só conheço relatos dessa cidade, relatos muito antigos. Para quem não sabe, é a cidade aonde Caim desposou uma mulher, cidade de Nod. Então, tanto o gato de Nod quanto o gato do palácio do rei Luís XV e o gato do palácio, o gato que está em sua casa hoje, 18 de 2001, ele comporta o de hoje exatamente igual ao primeiro citado e exatamente igual ao segundo gato citado. Ele não muda, não tem gato que diante de um alpiste vai saciar a sua fome. Não existe. E assim vai ser enquanto existir planeta Terra. É um arquétipo. E assim nós podemos, como Jean-Paul Sartre, um verdadeiro humanista, eu não sou uma couve-flor. É a ideia de Jean-Paul Sartre. É a ideia do humanismo. O que tem no humanismo igual ao que tem no estoicismo? É justamente uma existência que precede uma essência. Então, no humanismo, antes do homem existir, já havia impregnado naquilo que se produziu como humano, já havia impregnado um comportamento que não foi cultural, como diria um petista. Um comportamento cultural, o petista diria assim: o homem ele age assim, e amanhã ele age assado, e depois ele age cozido, e depois ele age frito. Um petista diria assim. E o que o humanista, o que Jean-Paul Sartre diria? Antes da existência do homem, já tinha uma essência, já tinha uma... Antes do homem, já existia uma ação humana. Por exemplo, você pega uma tribo de índios lá do mais rústico possível. Nessa tribo, não é normal um índio da mesma tribo matar o outro índio da mesma tribo. Isso é um comportamento que nós podemos destacar em qualquer grupo de humanidade. Voltando para Paulo Freire, o estoicismo, Aristóteles, então já sabemos que o homem ele age de uma forma diferente do resto dos objetos animados, do resto da natureza, do resto da existência, diferente da planta, do animal, do inseto, do sol, da lua. O homem age diferente. Essa diferença é o que nós chamamos em Paulo Freire de diálogo. E chegando na Terra plana, e chegando na educação bancária, então, sendo a Terra plana, a educação só pode ser bancária. Sendo
a educação bancária, não há mais humanidade. Não há mais um diálogo, segundo Paulo Freire. É importante eu destacar aqui, porque alguns integrantes do grupo me disseram assim, falaram assim, esse aí é arrogante. Disseram que eu sou arrogante. E esses mesmos integrantes do grupo disseram serem cristãos. E eu, em momento algum, o único adjetivo que eu qualifiquei essas pessoas do grupo Terra Plana foi o mesmo utilizado por Platão, nécios. Se quiser algo mais ilustrativo, eu poderia falar assim, senso comum. O pessoal do Terra Plana, porque eu represento uma cultura intelectual que tem o nome de filosofia. É milenar. Eu represento isso. E essas pessoas terras planas, essas pessoas, a representação delas é um grupo que foi grande um dia, mas que deixou de existir. Por quê? Porque a simples demonstração que existe no segundo grau de gravidade retirou a possibilidade de uma Terra ser plana. O que houve no segundo grau na física, a demonstração da gravidade, hoje qualquer pessoa. Porque o problema do Terra plana é assim, ele fala que a Terra é plana, mas para ele falar que a Terra é plana, ele utiliza os números matemáticos. Ele utiliza uma hermenêutica física. Ele utiliza uma hermenêutica gramatical. Ele utiliza algoritmos matemáticos. Então, os terras planas, eles precisariam primeiro inventar alguma coisa para substituir a matemática, alguma coisa para substituir a física, alguma coisa para substituir a filosofia, alguma coisa para substituir tá bom, esses três elementos: a matemática, a física e a filosofia. Aí depois disso, que eles tivessem pilares como matemática, física, filosofia, aí, porque a filosofia é a ciência mais importante. Porque se não fosse a filosofia, não seria a física. E a matemática não teria como ser física se não tivesse matemática. As expressões idiomáticas, a hermenêutica, ela vai servir nas três opções. Então, o Aristófanes, ele faz uma caricatura, as nuvens, e nessa caricatura que Aristófanes faz dos sofistas da época, já demonstra o erro desses terras planas de hoje. Em momento algum eu falei um palavrão. Em momento algum eu não feri com palavras ninguém. E o pessoal do Terra Plana utilizou palavrões. Porque como eles não conseguem atacar, não é a minha teoria, é a realidade.
como eles não... A verdade é o Cristo. Como eles não conseguem atacar o Cristo, eles falam serem cristãos. Os terras planas. Aí eu pergunto assim, cristão, uma pessoa que acusa outra sem nem conhecer a outra? Isso pode ser cristão? Uma pessoa que usa palavrões, que usa ironia, para poder fingir, enganar, porque é um fingimento. Essas pessoas que são resultados da educação bancária, o que a educação bancária faz segundo Paulo Freire? Ela transforma, ela tira do ser humano a criação. Porque se a Terra é plana, já está pronto o assunto, nós não temos que discutir, só temos que obrigar o outro, escuta aí que eu estou falando. Escutou? Agora repete. Repetiu igualzinho, agora você é inteligente. É assim que foi a ditadura, é assim que são os nécios, é assim que eram os fariseus, assim eram os que condenaram Cristo. Esses que falam terra plana, que se dizem cristãos, eles assim adoram que o Cristo, eles precisaram que o Cristo foi crucificado. Porque segundo eles é assim, o Cristo foi crucificado para pagar o pecado deles. Eles me xingando agora de palavrão, aí eles já estão, como Cristo foi crucificado, aí eles já estão livres do pecado deles e quando eles morrerem eles vão para o céu. É isso aí que é a denúncia do Nietzsche, assassino de Deus, que disse assim, se há algum cristão, esse foi o crucificado, porque até o Pedro, ele negou o Cristo. Aí, qual a diferença de uma pessoa que chuta uma santa da Igreja Católica para um indivíduo desse terraplanista que utiliza, que dá uma qualidade palavrosa, que utiliza um diálogo palavroso, que tenta ofender um filósofo? Porque o filósofo não é o sábio. Eu não sou o sábio. Eu sou apenas o filósofo. Eu apenas tenho um entendimento do que os sábios estavam apresentando e falando. E aí um terra plana, ele tenta ofender eu. Por que ele tenta me ofender? Porque ele não consegue entender o que o sábio estava falando. Qual o maior de todos os sábios? Não precisa de discutir. Cristo. Não é nem que o Cristo é sábio. Cristo é a própria sabedoria. E os sábios são aqueles que conseguiram enxergar o Cristo. E apresentou em discurso, em texto, aquilo que enxergaram. E aí a Igreja Católica, ela pegou esses textos e traduziu, transliterou, destruiu, mudou, acrescentou, infernizou o livro que se chama Bíblia, construído pela Igreja Católica. Quem que é a Igreja Católica? Só pode ser o demônio. Quem que é a Bíblia? Só pode ser o livro do demônio. Está escrito assim na Bíblia. O mundo jaz no maligno. Se ele jaz, ele termina no maligno. Então, de quem que é a Bíblia? O livro do demônio. Porque, assim, quem que é o demônio? Quem que manda, segundo os próprios que se dizem cristãos, quem manda no mundo é o demônio e Cristo vai tomar o poder. Aí eu pergunto assim, a Bíblia caiu do céu de paraquedas?
ou ela foi um livro, uma compilação da Igreja Católica? É só estudarem. Aí tinha só um. Esse ele tirou um pedaço da costela dele e fez a mulher. Do casal nasceu um e nasceu dois. Um matou dois. Aí sai andando, encontra uma cidade. Como poderia existir uma cidade se só tinha um? Não deu tempo. Então, assim, é o problema de não raciocinar e não refletir. É o problema de não haver uma ação dialógica. É o problema de não ser filósofo, é o problema de ser nécio, é o problema de ser idiosincrásico, é o problema de uma terra ser plana. Porque se ela é plana, o sol ele aparece de manhã numa ponta e aparece na outra de noite. Depois ele volta na mesma ponta. Aí, segundo esses que a Terra é plana, então ele está girando em torno desse plano. Se ele está girando em torno desse plano, vamos pensar, porque assim, só pode ser que esse plano está flutuando no ar. Porque ele pergunta para um terra plana, assim, e aonde que esse plano tem uma tartaruga, tem 4 tartarugas segurando? Eles falam assim, nos 4 cantos da Terra. Então talvez tenha 4 tartarugas segurando essa pilastra que segura o plano desses aí. Eu vou ficar por aqui. Filosofia Instantânea, Wilson Marques. Muito obrigado a todos.